O Bruno. Amém? Vamos orar pelas crianças. Benício dormiu. Chega para cá, ó. Vem cá. Vem cá, vamos orar. Fica aqui pertinho dos amiguinhos. Isso. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Pai. Te bendizemos pelos pequeninos da tua casa. Senhor, te pedimos que tu venha guardá-los debaixo das tuas mãos. Senhor, que eles sejam protegidos por ti, Senhor, e que eles cresçam, Senhor, no conhecimento e na graça de ti, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal, que toda e qualquer investida maligna contra eles seja repreendida e paralisada e amarrada pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bruno. Som. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida do teu filho nessa hora, para que tu venha, Senhor, tomá-lo com graça, com poder. Da sua boca, Senhor, saiam somente palavras de vida eterna. Não aquilo que ele deseja falar, nem aquilo que ele preparou para falar, mas que o teu Santo Espírito quer falar, Senhor. Usa o teu filho, Senhor. Senhor, que venha do teu trono, Senhor, a bênção necessária para ele nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Esse som novo aí agora tem um louvor que o pastor chama no grau mesmo, né? A parede chega até a tremer, gente. Tem que botar o volume. Obrigado, Martinho. Botar o volume do pastor aí no mínimo aí. Amém? Queria compartilhar com os irmãos um texto que está em Lucas. Lucas 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Pode sentar, irmão. Engraçado que domingo eu estava ali sentado, né? No dia da ceia, né? E é sempre lido esse texto, né? Que tem relação ali com a ceia, né? É a ceia que o Senhor fez, que Jesus fez, né? E ele deixou esse ensinamento pra gente, né? E meditando ali, sozinho ali, a gente olhando para o símbolo ali da igreja, né? Que é a pombinha com as duas alianças ali, né? O Senhor foi falando algumas coisas comigo, né? E logo em seguida, no decorrer da semana, o pastor me pediu se eu podia trazer uma palavra, né? Eu já tinha até um esboço de uma outra palavra pronta lá, né? Que foi de uma outra situação, mas não deu certo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E eu fiquei meditando nisso aqui, né? A gente agora tem que colocar um título aqui, né? E aí eu fiquei meditando nessa palavra, né? Nesse texto, né? E aí o Senhor me trouxe até um título para isso, né? Só recebe herança aquele que tem uma aliança, né? Engraçado que esse texto aqui, o Senhor Jesus, ele vem falar de uma aliança, né? Que ele vem fazer uma nova aliança com a gente, né? E a gente vê em inúmeros momentos aqui na Bíblia que Deus vem falando conosco de uma aliança, né? Que Deus vem fazendo conosco uma aliança, né? E vamos ver aqui qual que é o significado da palavra aliança, né? Deixa eu achar aqui. Bom, sumiu aqui, mas depois eu procuro aqui, né? A aliança, na verdade, ela quer dizer que mais para a parte de proteção, irmãos,
né? Dentro da palavra, né? Deus ele está mostrando para a gente que agora a gente tem um pacto com Ele, né? Como se fosse um pacto, né? É uma entrega, né? Só que essa aliança ela tem que vir das duas partes, né? Igual quando a gente fala de casamento, né? Quando faz a troca da aliança, né? É uma troca, né? As duas partes têm que ter uma entrega. Não adianta só um se entregar e o outro não. Então, quando o Senhor vem falar conosco de aliança, né? O Senhor ele vai nos dar uma garantia. O Senhor Jesus vai nos dar uma garantia de uma proteção, que a gente vai estar sempre com Ele, o Senhor vai estar sempre conosco, né? O Senhor vai estar sempre cuidando de nós, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente também tem que entregar a nossa parte, né? E o que Deus espera de nós? Né? A nossa vida, né? A gente fala sobre muitas coisas, né? Só que infelizmente, irmãos, a gente não devolve a nossa parte para Deus, né? Que é a nossa dedicação a Ele, né? A nossa entrega para Ele, né? Quando a gente entrega e a gente enxerga na palavra que o Senhor quer ter conosco uma relação de pai e filho, né? Será que a gente tem se tornado realmente filhos de Deus, né? Meu sobrinho estava lá, a gente estava lá na posse hoje, né? Hoje eu tirei o dia para dormir o dia inteiro, irmão. Realmente eu levantei tarde, almocei, deitei de novo e dormi o dia inteiro. Só acordei para assistir o jogo do Flamengo e eu já me aborreci com isso, né? E meu sobrinho estava lá, irmão, né? E meu sobrinho, ele é muito levadinho, cara. E ele é muito chorãozinho também, né? A gente tava até brincando, eu tava até falando lá, só que o pessoal fica meio chateado comigo quando eu falo isso, né? Que falta pra ele, às vezes, tomar uns tapinhas pra ele ter um motivo pra chorar, né? Porque ele chora muito, né? Tudo pra ele chora. Tirou de perto da mãe, ele chora. Não, deu um negócio que ele não quer, ele chora, né? Tudo é motivo pra ele chorar, né? Eu não fui criado dessa forma, sabe? Quando eu fazia minhas bagunças quando eu era criança, eu tomava logo um bufetão e aí realmente eu tinha um motivo pra chorar, né? Hoje em dia não pode ser desse jeito, né? Mas a correção, irmãos, ela tem que vir de uma forma ou de outra, né? A gente vê que a educação mudou com o tempo, né? Antigamente eu ficava de cara para a parede, irmão, isso não existe mais. Eu ficava um tempão lá de cara para a parede. Tem gente aí que era do milho, né? Não sei se a dona Terezinha dessa época, dona Terezinha é nova, né? Mas tinha um negócio aí de ficar ajoelhado no milho e tal, esse negócio aí, ó. Márcia tá ligado, né? Aí, ó, tá vendo? Então, antigamente a correção era diferente, moço. Infelizmente a gente tem se tornado filhos mimados, sabe? A gente tem tudo na mão, né? Ficou tudo mais fácil para nós, né? E a gente não consegue ter a gratidão que a gente deveria, né? Hoje a gente sabe, todo mundo aqui tem um problema, acredito que se tiver alguém sem um problema aqui, irmão, vamos compartilhar com a gente aí o segredo aí, né? Mas tem um segredo que é Jesus, né? Mas só que eu acredito que todo mundo aqui, em algum momento, passa por alguma dificuldade, passa por por alguma tribulação. Isso é uma coisa normal, né? A gente só escolhe se a gente vai passar isso sozinho ou com o Senhor, né? Mas, às vezes, o próprio Senhor dá um puxãozinho na gente, né? Eu não sei com quem, não sei se era com o pastor, com o Fernando, que a gente estava brincando uma vez, né? Se a gente for olhar para a palavra, no sentido figurado ali, né? Os próprios pastores, antigamente, os pastores de ovelhas, não estou falando dos animais, eles carregavam um cajado que tinha um gancho. Porque se a ovelha fugisse, né, fora do caminho que o pastor não queria, ele puxava, né, aquela ovelha com aquele gancho ali, né? E era um puxão forte para a ovelha aprender que ela tem que voltar para o trilho que ela deveria seguir, né? Porque o pastor, ele realmente sabe, o bom pastor, ele sabe qual é o melhor caminho para as ovelhas andarem, né? Então, a nossa geração, infelizmente, vem se tornando uma geração muito fraca. Tudo nos aborrece, tudo nos atrapalha, né? Eu tive uma semana muito corrida essa semana, né? Inclusive eu não consegui nem assistir a pregação de terça da Márcia, ainda tenho que parar um tempo para poder meditar nessa palavra, né? E o meu tempo com o Senhor, vou ser bem honesto, durante essa semana ele estreitou um pouco, né? Talvez por minha culpa eu tenha deixado, né, o dia a dia, né, me sufocar, né? Mas quando chegou no sábado, assim, eu vi que eu estava fazendo errado, não sabe? Eu vi que as coisas estavam tomando um lugar que o Senhor deveria ter na minha vida, sabe? Eu já estava acordando já atrasado, correndo, né? Eu sempre falo isso aqui, né? E aí a oração que eu estava fazendo é uma oração rápida, sabe? Né? Para poder já começar meu dia, para poder entrar no relógio de oração, que eu acredito que todo mundo já tenha já com o seu nome ali fazendo esse propósito, né? Mas a minha vida de oração durante a semana se resumiu só isso, só esse momento, né? Mas esse momento não é um momento particular meu, esse momento é um momento que a igreja está em comunhão orando, né? Com um propósito. Só que nós temos que ter o nosso momento individual com o Senhor, né? A gente não pode basear a nossa vida
de oração só porque existe um relógio. Não, temos que ultrapassar isso, né? Esse relógio de oração é uma coisa em comunhão da igreja, né? A gente está orando em cima de um propósito. Só que tem a nossa oração particular com o Senhor, né? E eu acredito que a gente não pode perder isso, sabe? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito, né? Mas a gente não está fazendo nada, sabe? Eu ainda tenho no meu coração que, por mais que eu faça, mas eu vou sempre ficar devendo alguma coisa para o Senhor, sabe? Aquilo que o Senhor Jesus já nos entregou, irmão, não tem quem pague. Não tem quem pague, sabe? O sacrifício que o Senhor fez, ele me constrange muitas vezes, sabe? Eu não sou um cara santo, né? Já contei aqui para vocês muitas vezes, eu sou um cara até muito estressado, mas Deus vem me modificando aos poucos, sabe? Eu era um cara que eu sempre andava com o copo cheio, sabe aquela piadinha do copo cheio, copo vazio? Eu sempre andei com o copo cheio, qualquer coisa me aborrecia, irmão, sabe? Muita coisa ainda me aborrece, mas eu ainda respiro e paro para pensar antes de tomar qualquer atitude, né? Mas o Senhor, ele vem falar conosco nessa noite que ele tem uma aliança nova para a gente, sabe? O Senhor tem promessas que ele fez para nós, né? Por que a gente não consegue alcançar isso muitas vezes, sabe? Porque a gente ainda não entregou a nossa parte, sabe? Isso é um pacto que Deus faz conosco. Só que Deus quer ver em nós também o nosso amor para ele, sabe? A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, sabe? E o que nós temos entregado para ele? Sabe, o Senhor Jesus pagou um preço que ele não merecia, né? Ele foi humilhado, ele sofreu por nós, sabe? Para nos dar direito de ter uma herança, que é o que nós vamos falar depois, né? Mas às vezes a gente quer só o vem a nós, né? A gente quer só colher a parte boa, né? Mas a gente sabe que a nossa trajetória como filho de Deus é difícil, sabe? Às vezes, por incrível que pareça, parece que é até mais difícil, né? Quando a gente começa a servir o Senhor. O Fernando conta que quando ele se batizou, o pastor que batizou, ele falou: Fernando, isso aqui não é o final, isso aqui é só o começo. Sabe, a nossa vida é assim, mano. Só que a gente tem que manter o nosso foco no Senhor, né? Voltando aqui para a palavra, sabe? Quando o Senhor ele faz um pacto conosco, o Senhor também quer receber de nós, né? Sabe, ele quer receber de volta o nosso amor, irmão, sabe? O mesmo amor que Deus amou. Sabe, às vezes a gente olha e fala: não, o amor que Deus tem é um amor ágape, um amor incondicional. Mas a gente tem que retribuir para Deus isso. A gente não pode colocar condição para amar a Deus, irmão. Sabe, a gente não pode amar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas tem que amar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na nossa vida. Sabe, já foi falado muitas vezes aqui, né? Acho que, se eu não me engano, o pastor me corrige, né? Acho que Roash Hakodesh é Deus em movimento, não é isso? Então, Deus em movimento. Sopro de Deus, irmão. Sabe, quando nós fomos criados, o que Deus fez depois que Ele nos formou ali? Ele soprou na nossa narina. Algo que vem da parte dEle. Eu falei isso da outra vez, sabe? Às vezes a gente acha que não sente a presença do Senhor. Vai para um lugar quietinho, sabe? Onde não tem ninguém, onde só tem o barulho da natureza, sabe? Fecha os olhos e sente, sabe? O vento tocar na sua pele. Sabe, é o Deus falando contigo. É Deus tocando em você. Sabe, a gente perde a sensibilidade, né? Por isso que eu sempre falo, acho que a nossa oração constante tem que ser pedindo para Deus a capacidade de percebê-lo. Sabe, a gente tem que conseguir perceber o Senhor em todas as coisas. Sabe? Tá tudo dando errado. Meu irmão, se a gente está firmado na promessa do Senhor, se a gente está firmado na palavra, Deus está no negócio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui coisas boas ou ruins. Sabe? Fiz um plano para fazer tal coisa. Pô, deu errado. Meu irmão, Deus está no negócio. Sabe? Deus está em todas as coisas. Irmão. Deus tem cuidado de nós, irmão. A palavra fala: até aqui nos ajudou o Senhor, irmão. Sabe, a gente não tem glorificado a Deus da forma que a gente deveria fazer, irmão. Sabe? Com o nosso coração. Sabe? Com todo o nosso amor, com todo o nosso empenho. Sabe? A gente, às vezes, quer cobrar tanto do Senhor, sabe? Pô, Senhor, por que as coisas não estão dando certo? Eu faço tudo para tu, Senhor. Não faz nada. A gente não faz nada. Às vezes a gente é até hipócrita, sabe? De ficar falando, cobrando de Deus certo tipo de coisa. Sendo que a gente deveria ser grato, sabe? Tudo tem cooperado para que a gente esteja na presença dEle. Quando começou essa onda de pandemia aí, irmão, as orações eram sempre voltadas, que essa igreja não ia ser atingida, irmão. Tá todo mundo aí tranquilo. A gente tem que glorificar o Senhor, irmão. Quanta gente morreu, irmão. Quanta gente morreu. E a gente está aqui, ó,
Sabe? E aí, como tem sido pregado aqui muitas vezes, sabe, irmão? Deus, ele está presente aqui nessa igreja. É Ele que toca todas as coisas, é Ele que tem regido a nossa vida, irmão. Sabe? Independente das dificuldades. Eu sempre falo isso, irmãos. Às vezes a gente pode estar passando por alguma coisa que nós mesmos plantamos. A gente colhe aquilo que a gente planta. Ah, não, Bruno, mas eu já me arrependi e tal. Mas é o que eu falo, irmãos. O arrependimento, ele até corta o mal, sabe? Deus, ele pode nos perdoar e até corta. Mas a consequência do pecado, ela vem de qualquer maneira. Você se arrependendo ou não. É igual você pegar um martelo e dar uma martelada no dedo. Você pode se arrepender, mas a dor vai continuar. O Fernando está até sacudindo a mão ali. A dor vai continuar, irmão. Sabe? Até que aquilo ali se cure, irmão. Sabe? Tem um tempo para aquilo ali, né, ser curado. Quando aqui essa igreja é uma igreja que é referência em batalha espiritual. A gente entende, irmão, que tudo que rege a nossa vida aqui tem que ser ligado lá no céu primeiro. Sabe? A palavra não fala, tudo que a gente ligar lá no céu vai ser desligado aqui na terra. Então a gente tem que entender que a nossa luta é nas regiões celestiais. Irmão. Sabe? Como que a gente consegue alcançar isso? Irmão? Sabe? Só pela misericórdia. Só em oração. Só estando conectado com Deus. Sabe? Só quando a gente clama de verdade Jesus. Eu não estou falando aqui de ser santo, não, irmãos, porque em determinado momento ali, quando todo mundo já ouviu da história de Jó, até o diabo apareceu lá num lugar lá de repente. Até o diabo chegou lá, irmão. Se o diabo que foi expulso, né, que já tem a sua derrota decretada pelo Senhor, ele apareceu lá, irmão, por que você acha que você não pode? Nós temos acesso. Irmão. Jesus nos deu essa oportunidade. Sabe, isso foi pago a preço de sangue. Né? Então vamos continuar aqui, irmão. Então a gente tem que trazer para a nossa realidade os céus, irmão. Tudo que acontece lá no céu a gente tem que trazer para a nossa realidade. Né? Quando a gente fala de vida eterna. Né? Mas vamos falar do hoje, o que está acontecendo nas regiões celestiais no céu. A gente sabe que existe uma guerra. Mas será que lá onde Jesus está, onde Deus está, tem doença? Irmão? Tem dor? Tem sofrimento? Não tem, irmão. Então a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Sabe, quando a gente começar a ver algo saindo fora daquilo que é a vontade de Deus, a gente tem que sair repreendendo. Sabe, qual é a nossa base disso? A Bíblia, a palavra do Senhor que Ele já nos deixou. Né? Por isso que às vezes eu falo, para esses camaradas aqui, a gente está lendo Lucas, né? Vamos citar Lucas. Né? Para esses caras foi difícil, pior do que para a gente. Mano. Porque os caras não tinham isso aqui. Os caras não tinham a palavra. Por mais que os caras tivessem a presença do Espírito Santo, né? A gente também tem, hoje ainda tem um manual. Irmão. Tudo que os caras sofreram primeiro, os caras deixaram aqui de exemplo pra gente. Tá fácil, irmão. Tá fácil. Sabe, mas vai depender muito mais da nossa busca, sabe? Né? Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Mas o que nós temos buscado, sabe? Quando a gente, na Bíblia tem tudo isso, irmão. Tudo. Para tudo na nossa vida tem uma explicação dentro da palavra. O que nós temos buscado? Será que a gente tem buscado, e nada contra isso, irmão, eu também gosto muito e tenho buscado ter uma estabilidade financeira. Mas será que a gente tem buscado só para essa terra? A palavra fala, se a gente busca só as coisas materiais, só o nosso conforto aqui, a gente acaba se tornando mais miserável de todos. Quando a gente deveria buscar a face do Senhor Jesus. Sabe, a palavra fala isso, irmão. Por que às vezes a gente não recebe as coisas? Porque a gente pede mal. O pastor brinca aqui, ele queria um Porsche. Quero só um Fusquinha, irmão, desse mais novão mesmo. Mas o pastor queria um Porsche. Mas se tivesse ganho na época que ele pediu, será que estaria aqui? Uma vez eu estava brincando com o Cacá, não sei quem a gente estava conversando. Paulo Ricardo agora, tá, irmão? Um homem de família, né? Agora não pode chamar de Cacá mais, não. Deve estar vendo aí. Por que eu hoje não posso ficar milionário? Eu vou falar para vocês, de verdade, mano. Não posso ganhar numa Mega Sena da vida aí, porque eu vou ficar maluco, irmão. Mas se eu jogasse, se fosse uma coisa legal, né? Ganhasse na Mega Sena, alguém transferisse um dinheiro para minha conta aí errado, né? E a Caixa Econômica fala assim, gente, pode deixar para lá que tá tudo certo. 200 milhões, já pensou? Meu irmão, você não ia me ver aqui nunca. Eu ia virar tipo um cigano da vida. Cada dia eu ia estar num país diferente, irmão, sem falar nada. Ia contratar um cara que fala tudo, inglês e tal, vambora. Ia sair por aí, irmão. Sabe? Então Deus, Ele conhece meu coração, sabe que eu me perderia. Então jamais ia me dar um negócio desse. Jamais, irmão. Sabe? Olha para a nossa vida e vê se aquilo que a gente tem tanto pedido ao Senhor é algo que
glorifique o nome dele ou é algo que pode nos tirar da presença dele? Então a gente tem que colocar isso na balança, sabe? Muitas vezes é isso. Então a gente tem que estar com o nosso coração e com a nossa mente, sabe, focados em Deus. Nosso foco tem que ser Ele. Então, continuando aqui, sabe, irmãos, o preço dessa aliança que Jesus fez conosco, sabe, foi a preço de sangue e custou para Deus um filho. Sabe, quem é pai, né? Eu sou doido para ser pai. Será que hoje alguém daqueles que são pais aqui, ou coloca outra coisa muito importante na sua vida, sabe, sua mãe, sabe, alguém que você ama muito, será que você entregaria essa pessoa que você tanto ama? Pode ser por mim, irmão. Será que você entregaria por uma pessoa ali que você não conhece na rua ali? Não entrega, irmão. Não entrega. Sabe, mas Deus entregou, irmão. Deus entregou seu filho. Sabe, para sofrer algo que a ciência diz que é impossível uma pessoa aguentar o que Jesus aguentou, irmão. Mas ele aguentou. Jesus foi humilhado, irmão. Jesus estava lá na glória com Deus. Sabe? E ele veio, ele desceu aqui, ele se entregou por nós, irmão. Mas eu fico pensando, por mais que seja ali a triunidade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o que Deus deveria ter sentido ali quando ele viu Jesus sendo moído? Sabe, irmão, só quem é pai, né, só quem ama alguém entende um negócio desse. É difícil, irmão, a gente poder imaginar o tamanho desse amor. Sabe, mas o Deus que a gente serve, irmãos, é um Deus que às vezes a gente não consegue explicar, sabe? Um Deus inexplicável. Né? Um Deus que faz as coisas da forma dele, né? A gente não vai conseguir entender mesmo questionando. Mas uma coisa é inquestionável, irmão, sabe? Deus, ele nos ama muito. Deus, ele nos ama muito. Sabe? E olhando para esse sacrifício, irmão, não tem como a gente não sentir o mesmo pelo Senhor, sabe? Fala, caramba, cara. Sabe, olha, esquece a sua vida, né, que a gente agora se tornou santo, né, irmão? Quando a gente acha que a gente se converte, que a gente... Mas olha para a sua vida num total, irmão, sabe? Desde quando você se entende por gente, de tudo que você já fez na sua vida. Para pensar se você merecia esse amor todo. Eu não merecia, sabe? Mas Deus viu algo em nós, sabe? E nos deu uma segunda chance de fazer as coisas certas, de estar na presença dele, sabe? Quando a gente foi criado, irmãos, a gente foi criado para estar adorando o Senhor, irmão. Não tem um louvor que diz o que é que os anjos vêm? O que é que esses anjos vêm, irmãos? Sabe, que só conseguem glorificar o nome dele. É o que a gente deveria enxergar quando a gente olha para o Senhor, mas a gente não consegue ver isso. Mas sabe, não é algo que Deus se escondeu, que a gente não consiga ver a sua glória, sabe? Se a gente quiser, a gente consegue ver, sabe? Todo mundo aqui que passou pelo Souza aí tem uma experiência, o pastor tem uma, o Fernando tem outra. Sabe, irmãos? Quem não teve uma experiência dessa, assiste aquele filme, qual é aquele filme? A Cabana, né? Tem assim uma cena ali bem parecida, né? Com realmente a gente tem um encontro com Deus de verdade, né? Então, Jesus, ele abre uma oportunidade dessa para todo mundo, irmão, da gente ter um encontro desse com o Senhor. Sabe, imagina você deitar no colo de Deus, sabe? Imagina você ter todas as explicações que você pode ter, irmão. Sabe, naquele filme ali, naquele jardim, né? Era relatado o coração daquele cara. Não uma bagunça danada ali, sabe? Com plantas venenosas. Assim é o nosso coração, irmão, sabe? E o filme, ele termina ali quando aquele cara perdoa aquele assassino ali, né? E as flores, elas, né, conseguem aflorar no coração dele, sabe? Quando a gente consegue ter alegria, sabe? Quando a gente consegue ter prazer em estar na presença dele, sabe? Quando a gente coloca nosso joelho no chão, quando a gente vai orar, e em vez de a gente estar contando os segundos para acabar logo, a gente, né, vê que passou tão rápido, que foi pouco aquele momento que a gente tem com o Senhor, sabe? Na outra igreja, quando a gente estava lá, é por isso que eu falo, irmão, sabe? O pastor sempre me coloca umas furadas, rapaz. Às vezes eu não sei porquê. Não, eu estou começando a não atender mais o telefone, tá, irmão? O pastor me liga, pastor, eu vou botar no avião. Aí ele insiste, irmão. Quando vê, tem
vários números, tá? O pastor tem vários números, irmão. Tome cuidado, tá? Brincadeira, irmão. Atende porque é bênção, irmão. Às vezes é furado. O pastor tem vários números diferentes, irmão. Teve um dia que eu tava lá, pastor, irmão, não, bom atender não. Daqui a pouco toca o outro, irmão. Aí tu atende e fala, ué, é o senhor? Né? Aí normalmente é enrascado. Mas enfim, irmão. Se vou citar só 2 momentos de oração que eu tive com esse cara, irmão. Pô, esse cara é fora de série, cara. É bom que vocês conseguem ir, né, irmão? Mas enfim, a gente foi orar um dia lá, não sei por qual motivo, né? E só tava eu e ele, irmão, lá na igreja. Aí fechou a porta, né, pra ninguém atrapalhar a gente. Que tinha zumba lá, tinha uns negócios lá doidos lá no prédio lá. Quando começou a orar, o negócio até fechou, né, cara? Até a zumba do cara fechou. Que o cara queria fazer zumba na quinta, né? Quando tinha culto na quinta, né? No horário do culto, irmão. Num corredor lá que o eco ia tudo pra dentro da sala. Mas aí começou a orar, o negócio fechou, irmão. Pra você ver como é que é. Fechou um montão de coisa lá, irmão. Até a gente saiu de lá. Graças a Deus. Mas enfim. E aí orando ali naquele dia ali, a gente chegou cedo, irmão. Que era uma época que eu trabalhava no mercado lá. Saí um pouco mais cedo, a gente começou a orar. Quando a gente piscou, já era tardão, irmão. O negócio passou muito rápido. Sabe, parece que foi coisa de minutos. Né? Então, é isso que a gente tem que entender, sabe, irmão? Sabe, estar na presença do Senhor sabe, quando você para eu sou dessa época, irmão, antigamente na rua, quando criança, sentar na beira da rua e ficar conversando a tarde inteira, irmão. Escureceu e tá lá, trocando ideia, e quando vê não conversou nada. E assim, irmão, sabe, essa relação que Deus quer ter conosco é de amigo, sabe? É da gente conversar e perder o tempo, sabe? E hoje o que a gente tem de mais valioso é o tempo, né? Eu não sei com quem que eu estava conversando essa semana, passou muito rápido, irmão. Já estamos praticamente no meio do ano. O tempo está voando, irmão. Já passou do meio do ano, né? Tô ficando maluco, irmão, sabe? Tô ficando careca, tô ficando maluco. Mas já passamos do meio do ano, irmão, sabe? Daqui a pouco é dezembro de novo, acabou o ano. Sabe o que a gente fez? Né? Então, o Senhor, ele tem se apresentado para nós, irmão, sabe? De uma forma, assim, simples, irmão, sabe? Às vezes a gente quer esperar um Deus grandão, que não sei o quê, que vem aqui na igreja, que ora, a luz pisca, que não sei o quê e tal, nada, irmão. Que não tem fantasma, não, irmão, que tem Jesus de verdade, sabe? Às vezes a gente quer buscar um Deus assim, irmão, sabe? Que quer entrega as coisas, não, fulano, tal. Nada contra isso também, não, mas não é assim, sabe? Eu acho que o Deus, ele se revela de verdade no seu íntimo, no seu secreto, sabe? Quando a gente está com aquele momento 1 a 1, só você e Deus, sabe? Não sei se foi um livro que eu estava vendo umas paradinhas no Instagram essa semana, ou se foi uma pregação, não sei, né? Que dizia o tema era quem você é quando você está sozinho, né? Como você se apresenta quando você está sozinho. Porque aqui com vocês é muito fácil, sabe? Eu fingi que eu sou o cara mais legal do mundo, o cara mais certinho do mundo. Mas é aquele que me vê todo dia, irmão, quando eu estou no meu íntimo, sabe? Esse que é o grande problema. Eu posso enganar todo mundo aqui, irmão, mas eu não engano aquele que realmente é o que vai me dar minha salvação, minha condenação, sabe? O pastor é meio chatinho, irmão, e me bota nessas furadas. Eu posso enganar ele pra caramba, mas o pastor não pode me dar salvação nenhuma. Ele pode me mostrar o caminho. Pode me dar aqueles puxão de orelha que ele dá, irmão. Tô até com medo. Depois eu sair daqui vai querer chamar pra conversar ali. Tem que sair rápido, tá? Ninguém fica na porta não que eu vou sair rápido. Ó, tá vendo? Mas eu amo esse cara, irmão. Mas, enfim. E Deus, irmão, que me vê em todo tempo, em todo momento. Sabe? E Deus que consegue ver o que se passa aqui na minha mente, sabe? Tem uns cálculos doidos aqui na igreja de não sei quantos mil pensamentos por dia, por ano, pela minha vida inteira. Deus viu isso tudo, mano. Tá tudo anotado lá. Antigamente era tudo anotado em pergaminho, né, em folha. Agora Jesus tem um HD especial para cada um de nós, mano. Tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz. Na nuvem, HD já é de velho, né? Agora é na nuvem, irmão. Vai. E tá todo mundo rindo, irmão, sabe? Isso que é o mais engraçado, tá todo mundo rindo, irmão. Ué. Agora é assim, irmão. Sabe, a gente ri, a gente brinca, né? Mas o que você tem salvo nessa nuvem aí? E literalmente nuvem, né? Que coisa engraçada.
O que você tem salvo aí na nuvem dos céus aí, irmão? Talvez coisas que a gente nem lembra, mas está lá. Vamos fazer um backup aí quando chegar no dia que a gente tiver que se apresentar com o Senhor. Sabe? Ué. Irmão, o pau vai quebrar e não adianta chorar. Não adianta. Já era. Sabe? Às vezes a gente acaba pecando, né? Enquanto a gente está vivo, a gente ainda consegue se arrepender. Sabe? O Senhor vai dando oportunidade. Sabe? Quando a gente faz esses... Tem o Souza, tem outros seminários, né? Esse que eu fiz na posse, Deus me fez lembrar de coisas que eu nem sabia que eu tinha feito. Olha só que loucura, irmão. A gente tem que se arrepender de coisas que talvez a gente nem lembre mais, irmão. Tem que pedir perdão para pessoas que a gente nem sabia que tinha magoado. Pô, Bruno, mas aí é injusto, né? Não, irmão, é justo. Se a gente fez, a gente tem que corrigir o erro. Sabe, a gente tem que pedir discernimento para o Senhor. Sabe, a palavra fala isso, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Se a gente for só carne, a gente não discerne nada, a gente só discerne a carne. Mas se a gente for todo o tempo espiritual, a gente discerne todas as coisas. Então a gente tem que ter esse entendimento, sabe? A gente está focado e conectado com Deus, né? Eu anotei, cara, esse dia foi no sábado. Eu estava assistindo um pastor que eu gosto muito na internet, o nome dele é André Fernandes, e ele falou um texto que eu até salvei, irmão, que diz assim: Deus aceitou a possibilidade de ficar sem Jesus por alguns dias, mas não aceitou a ideia de ficar sem nós, né, no caso você, para sempre. Olha só a troca que Jesus fez, e realmente faz todo sentido que Deus fez, né? Faz todo sentido, irmão. Sabe, Deus aceitou a possibilidade de ficar sem Jesus por alguns dias, né? A palavra fala que ao terceiro dia ele ressuscitou, do que nos perder para sempre, irmão. Sabe, eu sempre falo isso, irmão, sabe, a eternidade é para todo mundo, mas a gente tem que escolher onde a gente vai passar essa eternidade. Se a gente vai passar com o Senhor ou se a gente vai passar com o diabo. Isso é uma realidade, sabe? Então a gente tem que estar com a nossa mente, irmão, sabe, trabalhada pelo Senhor, né? E voltando aqui pro foco da nossa palavra aqui, né? Só desfruta da herança aquele que tem uma aliança, né? E a gente entra nessa parte de herança agora, né? O Senhor, ele tem preparado algo que ultrapassa o nosso entendimento, né? Ultrapassa aquilo que a gente pede, ultrapassa aquilo que a gente imagina, né? E eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Isaías 61. Se eu não anotei errado, né? Que o primeiro que eu já anotei errado. Isaías 61. Só para a gente finalizar essa... Isaías 61. O meu aqui não está abrindo. Se o Marquinhos conseguir abrir. Isaías 61, acho que é o versículo 7. Uma coisa travou aqui. Travou aqui. Acho que é esse mesmo. O meu aqui travou. Diz assim esse Isaías 61, versículo 7. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Pois isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Né? O meu tinha outra versão aqui que estava um pouco mais explicada, mas esse aí também dá para entender. Né? Então o Senhor vem falar conosco sobre herança. Né? Todas as promessas que o Senhor tem feito, irmão, para nós, elas vão se cumprir. Né? Tudo que o Senhor tem prometido para nós vai se cumprir na nossa vida, né? A palavra diz que Deus, ele não é devedor de ninguém. Se ele prometeu e se a gente estiver alinhado com ele nesse propósito, o Senhor vai cumprir, né?
Então, agora acho que vai funcionar aqui, abriu aqui. Eu fui procurar qual era o significado de herança, né? Herança diz assim, é um conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores, né? Então, quando Jesus ele morreu por nós, ele deixou para nós uma herança, né? Tudo aquilo que ele tinha ali para oferecer, né? Jesus deixou para nós. Mas só tem direito à herança, irmão, quando uma pessoa morre, né? E deixa seus bens para outro, né? Será que uma pessoa deixaria uma herança para um desconhecido? Será que alguém deixaria uma herança? Aí, vamos falar do Fernando aqui, vamos pegar o Fernando, o pastor pega a Martinha, vou pegar o Fernando, né? Será que o Fernando, né, quando partir dessa para melhor aí, ele vai deixar toda a sua herança pro Gabriel ou para uma pessoa que ele não conhece, né? Será que ele vai deixar todo o legado dele, né? Vamos falar ainda de vida ainda. Tudo aquilo que é de caráter de Deus, né? A gente tem visto que toda vez que o Gabriel está aqui, o Fernando faz questão de trazer, Fernando e Rosângela, faz questão de trazer ele para a casa do Senhor, para entender, para ele poder entender ainda na sua juventude o que é estar na presença do Senhor, né? Entender qual é o Deus que a gente serve, né? Isso é herança, sabe? É deixar um legado para alguém, né? E Jesus deixou isso para nós, né? Como herança. Jesus tem deixado para nós de Gênesis a Apocalipse uma herança que a gente pode possuir, irmão, sabe? E vamos falar só, aqui para a gente não se alongar muito, da vida eterna. Sabe, o Senhor, quando Ele nos deixa aqui, né, quando o Senhor vai partir, Ele fala, né, com os seus discípulos, ó, eu vou preparar um lugar para vocês, não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Espírito Santo com vocês, mas eu vou preparar um lugar para vocês, né? E o Senhor vai e prepara esse lugar para nós, né? Agora a gente só está esperando o momento do Senhor chamar a sua igreja de volta, sabe? E a gente tem que estar preparado, irmãos, a gente tem que estar com o nosso passaporte, né? Por mais que Jesus ele tenha se entregado por nós naquela cruz, né? A gente não pode, irmão, possuir esse lugar que o Senhor tem prometido para a gente de qualquer forma. Existem condições para isso. A gente tem que estar apto a possuir isso, sabe? Né? Quando a gente... Vamos colocar aqui, continuar falando de coisas físicas, né? Eu jamais posso dar um carro para o meu filho se ele não tiver habilitação para poder dirigir, sabe? Então a gente jamais vai poder possuir, né, uma entrada na vida eterna se a gente não tiver capacitado para isso, né? A gente tem que estar com as nossas vestes limpas. A palavra fala isso, né? Quando ele voltar, quando o noivo voltar, ele quer encontrar a noiva ataviada, né? A noiva com vestes limpas. Então, olha pra gente, pra si mesmo hoje, irmão, sabe? Feche os seus olhos e tenta se enxergar assim, em terceira pessoa, irmão. Você olhando pra si mesmo, tá? Imagina se você, independente se você for homem ou for mulher, sabe? Olha para suas vestes, né? Olha para aquilo. Vamos resumir a nossa vida com Deus só nessa semana que passou, sabe? De segunda até hoje, né? Olha tudo que você fez, tudo que aconteceu. Será que a sua veste vai estar branca ou vai estar toda manchada de sangue, sabe? Quanta gente pecou, irmão, sabe? E o melhor de tudo, sabe? O quanto a gente se arrependeu e quanto a gente se derramou na presença do Senhor. Sabe? A gente tem que estar analisando a nossa vida todos os dias, irmão. Se a gente for voltar aqui nessa palavra de Lucas 22, que fala da ceia, né? Antes de ceiar, Jesus fala, examine-se o homem a si mesmo. A gente tem que se examinar todo dia, irmão. Sabe? Vamos tentar fazer esse exercício, né? Quando a gente sair de casa para fazer qualquer coisa, olhe para você mesmo, vê como você está. Quando você voltar de novo, antes de você dormir e orar, olha para você de novo. Se examina, vê como é que você termina o seu dia. Sabe? Então, é uma coisa que Deus tem falado para nós fortemente. Sabe? A gente, infelizmente, hoje, irmão, a gente não está preparado da forma que a gente deveria. Sabe? A nossa busca e a nossa sede pelo Senhor, irmãos, ela não está do jeito que deveria. Sabe? A gente não tem, quando a gente se entrega e fala, não, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Não pode ficar só nisso. A gente não pode falar só essas palavras e achar que é só isso. Sabe? A nossa busca pela presença do Senhor, pela face dele, é diária. Ela tem que ser incessante. A gente não pode parar de buscar o Senhor em momento algum. A gente não pode. A nossa vida com Deus, ela não pode se resumir apenas vir aqui na igreja terça e domingo. Sabe, quando a gente sai daqui, como é que a gente está?
E eu falo, às vezes o pessoal deve olhar, pô, o pessoal que prega aqui na frente, os caras devem ser santo, né, cara? A vida tá uma maravilha. Não, irmão, a gente erra também, irmão. Tinha um amigo nosso aí que quando ele estava em pecado a gente sabia, irmão, sabe? Porque ele nem pisava, aqui, o púlpito na época era um tanto assim mais alto, nem pisava, então já dava para saber que tinha alguma coisa errada. Mas mesmo assim, irmão, se a gente for olhar para essa situação, mesmo sendo meio maluco assim, era um cara que tinha um temor grande pelo Senhor, sabe? Por mais que a gente ache que, não, púlpito aqui não tem problema não. Tem porque o que a gente fala aqui em pecado, se a gente não tiver conectado com o Senhor, irmão, sabe? E pecar a gente peca todo dia, né? Se a gente não tivesse arrependido e se colocado na brecha por cada um de vocês, que a gente vai ser cobrado, sabe? Tudo que a gente fala e tudo que a gente faz, um dia a gente vai ser cobrado, sabe? Se eu não posso chegar aqui para vocês e pregar alguma coisa, por isso que às vezes a gente até questiona, eu até questionei o pastor uma vez aí disso aí, sabe? Por que não vem gente de fora pregar aqui, mano? Porque a gente não conhece a vida de quem está de fora. Se chegar um camarada louco aqui, irmão, aparentemente tudo certo, mas interiormente está tudo destruído, né? A palavra fala de sepulcro caiado, né? Que por fora parece uma coisa linda, mas por dentro está tudo arrebentado, sabe? E solta algo aqui que entra no coração da igreja e que não é da vontade de Deus. Pronto, aí ferrou tudo. Todo mundo enrolado. Então a gente tem que ter esse discernimento, irmão. Tudo que a gente faz com relação a ceia de novo, né? A palavra fala isso, que se a gente tiver alguma contenda, tiver alguma coisa errada, a gente tem que ir se consertar primeiro e depois participar do corpo do Senhor. E parece pesado, né, quando fala no final, né, que a gente vai ser culpado pelo sangue e pelo corpo. Não, irmãos, é o certo. É o certo. Porque quem colocou o próprio Jesus lá foi a gente. Sabe, se o homem não tivesse deixado o pecado entrar no seu coração, não tivesse pecado, não tivesse cortado, né, essa conexão que tinha com Deus, nada disso era preciso. Nada disso. Sabe, mas quando a gente deixou, né, quando a gente começou a tomar o gostinho do pecado, a gente se contaminou, né, a gente sabe que Deus ele é perfeito. Deus ele não tem contato com sujeira. Então a gente infelizmente se afastou dele. A gente que se afastou dele, Deus está no mesmo lugar, irmão, sabe? A palavra fala que sua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. Cabe a nós estar debaixo da mão dele. A palavra fala isso, a grande e poderosa mão do Senhor. Sabe, se a gente estiver debaixo da mão dele, debaixo da provisão dele, a gente não vai ser afligido por nada. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu jamais serei atingido. A gente não vai ser atingido. Sabe, pode acontecer alguma coisa ou outra, mas acontece. Mas a gente não vai ser atingido, sabe? A gente não vai parar. Às vezes a gente pode estar desanimado, mas a gente não vai parar. Sabe, muita coisa acontece, irmão, sabe? E o diabo é esperto, né? A gente estava conversando, acho que teve um estudo aqui uma vez, né? E a gente entendeu que o diabo ele não é aquilo que ele se apresenta, né? Sabe? Criaram toda uma mística aí que o diabo é aquele camarada vermelho, pegando fogo, com um chifrão, um tridente. E Deus criou um negócio assim, irmão? Não criou, sabe? O diabo ele era perfeito. Será que ele vai se apresentar pra gente dessa forma? Com coisas que podem nos dar medo, sabe? Com coisas que pode, né, só de bater o olho a gente já vê que é ruim? Não. Deus ele vai se apresentar pra gente com aparentemente coisas boas. Mas só que a gente entende, irmãos, e tem que ter esse discernimento de entender o que é que vem de Deus e o que é que vem do diabo. Por mais que pareça bom. Porque aquilo que a gente recebe do diabo, a gente vai pagar um preço. E o preço é estar lá com ele a eternidade inteira. Sofrendo algo que a Bíblia relata é como se um escorpião, se a gente tivesse amarrado, um escorpião picasse a nossa cabeça toda hora. Imagina um negócio desse. Sabe? Mas o que eu quero trazer para vocês é que a gente não escolha estar na presença do Senhor porque a gente tem medo do inferno, porque a gente tem medo do diabo. Não, mas que a gente escolha estar na presença do Senhor porque a gente ama a Deus. Porque estar na presença de Deus é muito gostoso.
Sabe, eu não sei se você já teve a experiência de orar, de pedir alguma coisa do Senhor e ter uma resposta ali meio que imediata. Pô, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu fui fazer até compra com o pastor esse dia, mano. Você vê como é que o pastor... ué. Mas sabe, naquele dia ali eu vi uma coisa que eu nunca tinha feito e depois eu falei, pô, realmente é verdade. Sabe, quando colocou as compras no carro ali que o pastor foi orar, Jesus foi orar, a primeira oração deles foi de gratidão. Sabe, Senhor, obrigado por ter nos dado a oportunidade de poder comprar esses alimentos. Aí depois veio uma oração para repreender, sabe, que aquele alimento possa dar o sustento que a família precisava, que não falte nada. E depois foi até para mim, irmão, porque não tinha nada a ver com a história, que aquela bênção ultrapassasse a família deles e pudesse me atingir também. Sabe, quando a gente conquista algo, por mais que pareça simples, irmão, pô, comprei um negocinho ali, quem deu essa oportunidade pra gente foi Deus, irmão. Sabe, quem tem sustentado a nossa família é Deus. Tudo vem da parte dele. Sabe, às vezes a gente passa dificuldade, isso aí acontece. Mas só da gente ter arroz e feijão puro em casa, irmão, veio da parte dele também, irmão. Eu não sei se foi a Marta ou se foi a Márcia que pregou sobre aquela mulher que não tinha nada em casa. E aí ela foi falar com o profeta falou, não, tem certeza que não tem nada? Ah, senhor, tem só um pouquinho de azeite lá na farinha, pra gente poder, eu e meu filho, a gente fazer um bolo, comer e morrer. Mas aí o profeta dá uma ordem para ela. Eles acreditaram no Senhor, acreditaram naquilo que o profeta falou, sabe? E hoje Deus tem falado para nós, mano. Por mais que a gente possa estar passando por dificuldade, talvez não seja algo, né, físico, talvez não seja dinheiro, talvez seja na nossa saúde, né? A gente possa estar passando por algum momento da nossa saúde, né? Pode ser físico, pode ser mental também, né? Às vezes o nosso coração, a gente tem passado por ansiedade. Até meu cachorro está sofrendo de ansiedade, mano. Pelo amor de Deus, o negócio tá feio. Pô, tá tudo ruim, irmão, sabe? A gente tá tudo sendo atingido por isso aí, irmão. Mas a gente tem dado brecha, irmão. Sabe? Porque o nosso coração não tá cheio daquilo que é de Deus, irmão. Eu garanto que se a gente tivesse vou transformar essa ansiedade que a gente tem para ter as coisas, para chegar em casa, para estar na presença do Senhor, a gente não ia sofrer tanto assim, irmão. Aí era uma ansiedade que valia a pena. Mas fora isso não vale, irmão. Sabe? Então a gente tem que ficar tranquilo, a nossa mente está muito atribulada, o nosso está tudo desandando e a gente tem que ficar tranquilo. Lembra de Paulo e Silas? Os caras estavam presos. Os caras estavam indo para a morte, mas os caras estavam adorando. Né? Então a gente tem que aprender a passar a dificuldade também adorando. Sabe? Na presença do Senhor, irmão, sabe? Não tem doença, não tem dificuldade. E se tiver, a gente está na presença do Senhor, que vale mais do que todas essas coisas. Sabe? Tem um texto que diz, acho que posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas tem uma versão que diz, posso todas essas coisas, né? E acima é falado que sei passar dificuldade, sei ser perseguido, né? Sei sofrer. Aí ele diz, posso todas essas coisas naquele que me fortalece, né? Então a gente tem que entender isso, irmão, sabe? Quando o Senhor está na jogada, quando o Senhor está na nossa vida, pode cair o mundo ao nosso redor. Se a gente olha e vê que Deus está lá, está tudo certo. É o mais importante, né? Então vamos continuar andando mais um pouquinho aqui, irmão. Se o Marquinhos puder abrir em Mateus 25, meu celular hoje está uma benção. Mas glorifico por ele também, porque é o que tem. Então vamos... Mateus 25, versículo, acho que é o 34. É isso aí mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Irmãos, é isso que a gente espera ouvir
quando a gente se encontrar com o Senhor, né? Vinde, bendito de meu Pai, e possuí por herança aquilo que eu tenho de preparado desde a fundação do mundo. Ou apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Né? O que você quer ouvir do Senhor? Né? Então o Senhor, Ele fez uma aliança nova conosco, né? Com o sacrifício de Jesus. Quando a gente participa da ceia, a gente renova, né? Essa aliança com Deus, renova essa aliança com Jesus, né? E entende que o Senhor preparou para nós uma herança. Né? E eu estou falando de vida eterna, sabe? De um lugar que Deus tem preparado para nós, né? E se a gente for entender isso, irmão, né? Como eu falei, só recebe herança aquele que tem uma aliança. A gente lembra muito da história do filho pródigo, né? Tinha um senhor que tinha 2 filhos, né? Se eu não me engano, era só 2 filhos. E aí um decide pegar a herança dele e sair e gastar tudo, sabe? Antes que a herança fosse entregue, ele já pegou a parte dele e saiu para gastar tudo. Foi, gastou tudo, viveu da maneira como ele queria, só que ele não contava que ia vir um momento de fome, um momento de miséria naquele lugar. Ele perdeu tudo. Em determinado momento a palavra fala que ele teve vontade de comer a comida dos porcos, né? De tão ruim que o negócio tinha ficado, né? Quantas vezes a gente também, às vezes, entra num determinado momento na nossa mente que a gente acha que comer comida de porco é legal, né? Lembra do pessoal lá do Egito? Quando Deus libertou o pessoal lá, né? A gente fala sobre Páscoa, a gente fala sobre isso tudo. Esse ato, né, que o pessoal sai lá, esse ato de liberdade, já vem acontecendo há muito tempo. Sabe? Quando Jesus se entrega por nós, é a mesma coisa. Né? Então Deus, ele tirou o povo de um tempo de escravidão, não lembro quanto tempo que foi, mas quando eles estavam lá no deserto, eles queriam comer cebola, sendo que Deus entregava para eles todo dia maná. Como é que pode? Sabe, a gente sabendo o Deus que a gente serve, a gente sabendo que tudo que Deus pode fazer, tudo que Deus já fez na nossa vida, a gente esquece isso, sabe? E quer desejar de novo as coisas que o mundo oferece. Por isso que eu falo, às vezes o nosso olhar parece ser bom, irmão, mas não é. Se não vem da parte de Deus, não é bom, irmão. Por mais que pareça. Né? E aí que entra aquele detalhe, né? Talvez, e se, isso tudo, irmão, pode levar a gente para o inferno. Deus, quando ele faz as coisas dele, ele nunca deixa uma dúvida. É sempre uma certeza. Se apresenta algo na nossa frente, na nossa vida, a gente ainda tem esse questionamento, será que é, será que não é, irmão? Se você não tem certeza que vem da parte de Deus, não pula dentro não, que vai dar ruim. Sabe, tudo que vem da parte de Deus é certeza. Deus, ele é certo. Deus é correto, né? Então esse filho pródigo aqui, irmãos, ele desejou isso. Ele tinha tudo de bom na presença do Senhor, do pai dele ali, né? E vamos trazer isso para a nossa vida. Pô, a gente tem tudo de perfeito na presença do nosso pai, nosso pai celestial. Mas muitas vezes a gente quer pegar e sair pelo mundo afora, sabe, gastar algo que, se a gente for pensar a herança, é uma coisa que não é merecido, porque a gente não trabalhou para ter aquilo, a gente só recebeu, né? Então a gente recebeu algo da parte de Deus que a gente não merecia, né? A gente não fez nada para merecer isso, mas já aprove o Senhor olhar para a gente ter misericórdia, né? E esse filho pródigo, ele pegou, gastou tudo que ele tinha, passou fome, passou dificuldade, mas em dado momento ele se lembrou do pai. Ele falou, pô, acho que eu vou voltar para lá. Acho que talvez se eu voltar, pelo menos meu pai me deixe ficar como um empregado dele. Né? Dá para mim me virar. Melhor do que comer bolota de porco. Né? E aí quando ele volta, irmão, o que o pai faz? O pai tem preparado para ele uma aliança nova, sandália nova, manda matar não sei se é um boi ou um bezerro, não vou lembrar agora, um cabrito. Obrigado, pastor. Obrigado, Martinho. Manda matar um cabrito, né? E manda fazer uma festa. Manda fazer uma festa para o seu filho que estava perdido, né? Olha só que coisa maravilhosa, sabe? Talvez hoje é o dia que Deus escolheu para a gente voltar para casa, sabe? Mas a gente não pode ficar esperando só uma oportunidade dessa, mano. Toda hora, todo dia é oportunidade para a gente voltar para casa. Ah, Bruno, por que tá falando isso, cara? Talvez a gente, em algum momento da nossa trajetória, a gente achou que era melhor
viver, né, a nossa vida, sair da casa do Pai. Mas não, irmão, sabe? Deus, ele está fazendo esse convite de novo para a gente, sabe? Volta para a casa do Pai. Vamos restaurar essa aliança, sabe? Recebe a tua herança. Tem uma festa preparada para a gente, sabe? Eu brinco aqui de quando a gente se encontrar com o Senhor naquele banquete, eu sento embaixo da mesa, o pastor quer sentar do lado, eu sento embaixo da mesa, só quero estar lá. Depois, quando passar, eu quero sentar no colo, quero abraçar. Irmão, eu deixo todo mundo fazer primeiro, por último vai eu. Eu só quero ter meu momento com Ele, sabe? Não adianta ter pressa, sabe? A gente vai estar, tem a eternidade para passar com Ele. Pode ir na frente, pode correr, irmão, só quero estar lá. A hora que Ele estiver sozinho, eu vou lá, irmão, aí vai ser minha vez. Mas se a gente estiver no inferno, será que a gente vai ter essa oportunidade? Não vai ter, irmão, já era. Aí a gente vai se lembrar, né? Que a gente teve milhões de oportunidades e a gente não se rendeu a Cristo. Olha só que coisa triste. Lá na glória com o Senhor a gente não vai nem lembrar disso aqui, irmão, sabe? Dessas momentâneas e leves tribulações. Acho que Paulo que falou isso. Sendo que os caras estavam com uma corda no pescoço para morrer. Os caras eram chicoteados. Hoje a gente não passa nada disso. A gente dá uma topada com o dedo na cadeira e pronto, Jesus já me esqueceu. Né? Mas os caras não, irmão, sabe? Esses Martin que a gente tem na palavra aqui, irmão, por que os caras conseguiram? Porque estavam na presença. Sabe? Quando dava algo de errado, e aí por incrível que pareça, né? A palavra fala que a gente vai ser perseguido, a gente fala que a gente vai ser humilhado, a palavra fala que a gente vai ser maltratado pelo amor do Senhor, e a gente não quer isso. Não, Senhor, eu não. Coloca outro. Deus vai colocar outro. Sabe, a gente... Uma coisa é certa, irmão, sabe? Deus, ele não precisa da gente, mas ele nos quer. Se a gente, de hoje para amanhã, eu decidir não querer fazer mais a vontade dele, irmão, é uma escolha minha. Vai fazer falta no reino? Deus vai colocar outro. É assim que funciona. Sabe? Tem que partir de nós querer fazer parte. Né? Tem que partir de nós. Sabe, o nosso desejo de querer estar na presença do Senhor, o nosso desejo de querer fazer parte de uma coisa muito grande. Por mais que eu já olhei muitas vezes só fisicamente, irmão, e achar que eu faço parte só de uma igreja que, tem lá 20 pessoas lá. Não, irmão. Eu faço parte de uma família que vai entrar na eternidade, né? E cujo pai é Deus, e eu sou irmão de Jesus. Pronto. Tudo certo. Não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor. Não preciso de nada. Só isso. Só preciso de Deus. Lógico que a gente está junto aqui, irmãos, a gente tem que se ajudar para a gente um fortalecer o outro, né? A palavra fala disso, que a gente não pode andar sozinho. A gente tem que andar com alguém que nos ajude quando a gente cair. A gente tem que ter esse entendimento que a gente tem que andar no rebanho. Né? A gente fala bando, mas bando... Aí vem o pastor chato para estar pentelhando a gente ali. Mas eu entendo, irmãos, que eu até estou falando caiado. Hoje eu não tenho vontade de sair daqui, porque lógico que eu queria estar num lugar onde que todo mundo falasse que eu ia ficar rico, irmão, sabe? Se eu fizesse isso, eu ia ganhar isso. Mas depois de um tempo eu falei, cara, mas não é isso. A essência da palavra, a essência de Jesus não é isso. E ele já falou que isso tudo serve para a gente pisar lá no lugar onde ele está. Então por que a gente vai se matar e vai matar o outro por causa disso? Faz sentido. Sabe, o que é nosso vai vir na nossa mão. Sabe, a gente não precisa mais correr atrás das bênçãos. As bênçãos que vão correr atrás de nós. Sabe? Mas tem uma condição nisso. A gente tem que estar na presença do Senhor. Sabe, quando as coisas não estiverem mais no nosso coração e só Deus estiver, as coisas vão fluindo naturalmente. As coisas vão fluindo naturalmente, né? E para a gente poder encerrar isso aqui, irmão, sabe? Eu queria ler com vocês só mais um texto que está em Romanos, capítulo 8. Se meu telefone ajudar aqui, né? Romanos, capítulo 8, versículo 17.
17. Diz assim a palavra: nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tornaremos parte da sua glória. Sabe, tem uma glória, irmão, esperando por nós. Sabe, Jesus já está lá, irmão. Mas a gente tem que fazer parte do sofrimento também, irmão. A gente só quer a glória. A gente só quer a parte boa, irmão. Mas a parte do sofrimento também é importante. Às vezes a gente acha que o cristão ele tem que só sofrer, né? Só bomba, né? Só pedrada. Mas se a gente está sofrendo perseguição, se a gente está sofrendo os ataques, a gente entende que é da parte de Satanás, mano, a gente tem que se alegrar, porque está funcionando. Mano. Será que o diabo ele ia atacar a gente por algo que não faz nenhum efeito lá no inferno? Sabe? Se a gente já estivesse no inferno, por que Satanás enchia nosso saco? Não faz sentido. Mas quando ele vê que a gente está na presença, que a gente está totalmente fora dos planos dele, aí ele começa. Para tu ver como é que o diabo faz as coisas. Mano. E isso, qualquer um que tenha a sua vida cristã vai entender isso. Muitas vezes parece que quando a gente começa a servir a Deus, as coisas começam a desandar. Mas até isso, Satanás é espertão. Faz parecer que Deus é o culpado, né? Faz parecer que Deus é que está maltratando seus filhos. Não. Se a gente não consegue passar pelo sofrimento, a gente não é digno de entrar na glória dele. A gente tem que passar por isso, sabe? É uma passagem. A gente não pode ficar aqui. Os camaradas, quando eles saíram do deserto, eles não eram para morar no deserto, mas só tinha que passar pelo deserto, para eles aprenderem. E aí quando eles chegaram lá na porta da terra que eles tinham que receber, mesmo com a promessa, alguns acharam que era impossível. Mas 2 homens falaram, não, Deus falou que ia ser nosso, cara. Vamos cair para dentro aí. Vamos receber isso aí. Isso é nosso. Sabe? Por mais que eram quantos que foram, pastor? Era 10 que foram? E só 2 voltaram falando. Por mais que 10 falem que não pode, mano, a gente não pode olhar pro olhar humano, sabe? Existe um que diz que é nosso. E é Deus. E isso é o que importa. Sabe? A gente não caminha, a gente não se baseia na palavra de homens. A gente se baseia pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante, irmão, se a gente estiver na presença dele, se a gente estiver conectado com o Pai, a gente pode todas as coisas. Sabe? Jesus já venceu tudo por nós. Jesus já venceu. Talvez isso que tem nos afligido hoje, a gente acha que fugiu do controle de Deus. Não. Jesus já venceu, irmão. O que nos basta é confiar, entregar. É igual eu falei pra vocês, hoje eu dormi o dia inteiro. Sabe, tem dias que a gente tá cansado. Tem vezes que a gente tá sobrecarregado. O que a gente tem que fazer? Tem que dar uma parada, sabe? Olhar de fora. Tentar entender que Jesus está no negócio. Sabe, a gente tem que estar em constante oração. E o principal, a nossa sede, a nossa gana por Jesus, ela não pode parar nunca, sabe? A gente tem que sempre estar na presença dele. A gente tem que sempre estar olhando para a nossa vida e ver o quanto que a gente tem dedicado ao Senhor. Sabe, eu falei aqui, durante a semana eu mesmo enxerguei isso. E é algo que a gente tem que corrigir, sabe? A minha busca durante essa semana foi menor do que das semanas que passaram. Porque eu me deixei sobrecarregar. Sabe, independente de qualquer coisa, eu tinha que ter parado e falado, não vou receber isso não. O meu tempo com Deus ninguém rouba. Então a gente tem que olhar e examinar nossa vida, irmão, sabe? Pra gente encerrar aqui, né? Deus ele tem uma aliança para renovar conosco, irmão, sabe? Isso se renova todo dia. Sabe? Tem um texto na palavra que fala que as misericórdias do Senhor elas se renovam todo dia. Toda manhã. Toda manhã. Sabe? Se a gente levantou, se a gente conseguiu respirar, abrir nosso olho, é a misericórdia do Senhor se renovando. Sabe? E a gente tem que passar processos, a gente tem que passar períodos doloridos, irmão, sabe? Pra gente receber a herança que o Senhor Jesus já tem preparado para nós. Amém? E nessa noite a gente entenda que a gente só vai receber a nossa herança quando a gente tiver mantido
essa aliança com o Senhor, sabe? Quando a gente recebe e a gente devolve também para Deus. Tem que ser uma coisa mútua. Amém? Bebeu água. Pode levar, pode levar. Amém? A gente vai ouvindo pregações assim, né? A gente vai viajando, né? Vou brincar. Se o cachorro do Bruno tá com ansiedade, o meu tá com Dona Vânia ansiedade. Irmãos, é impressionante. Uma mãe pode só apontar, sair da porta de casa, o doguinho já fica desesperado. Tá chegando ela. Só para brincar um pouquinho. Deixa o cachorro mal acostumado. Porque já tá ficando velhinho já, deve estar com uns... meu cachorro deve ter quase uns 100 anos já. Na idade de cachorro, né? Mas, irmão, brincadeira à parte, a gente fica pensando nas coisas, né, que o Senhor tem falado. Deus tem uma aliança conosco e Ele firmou essa aliança à base de sangue. Não é qualquer aliança. Ele verteu o seu sangue por nós. Se nós estamos aqui hoje foi porque um dia Jesus lembrou de nós. E Ele foi na cruz por nós, para nos dar uma oportunidade de um dia entrar no reino dos céus, né? Eu tive uma notícia hoje que terrível, né? Porque um primo meu de 57 anos faleceu. E engraçado que eu administrava um aluguel para o meu tio, onde ele trabalhava, ele tinha a empresa dele lá, né? E agora eu entendi porque todos os meses, quando eu ia lá receber o aluguel, eu não simplesmente só recebia o aluguel. Eu sentava, conversava com ele. E por várias vezes, na conversa que eu tinha com ele, ele chorava, né? E ele lembrava do tempo que ele estava na presença do Senhor. E eu falava sempre com ele, volta, começa de novo. É difícil. Difícil não, irmão. Só voltar. Só lembrar. Lembrar do Pai. Lembrar do lugar seguro. Lembrar de onde não tem distorção, né? Hoje tu vai para o mundo, você vê distorções aí de tudo quanto é jeito. Na presença do Pai não tem distorção, é aquilo e acabou. Precisa dessa segurança. É muito ruim você viver num mundo onde tudo é inseguro. Onde você não tem segurança de nada. Mas quando você volta para a casa do Pai, você tem a segurança do Pai. Você tem a firmeza da palavra do Pai, né? Por isso que um pai na vida de um filho é tão importante. Porque o pai que dá direcionamento, o pai é que dá destino, né? A mãe é o amor, mas o pai dá o destino. E se você não tem um pai que dá destino, você fica vagando. E o mundo está assim, por causa da falta da presença do Pai, do Senhor. Sem destino, né? Mas quando você recebe um toque do Espírito Santo, volta logo. Não perca tempo esperando, né? Igual nós estamos estudando aqui de manhã. Irmãos, venha na escola bíblica. Venha aprender da palavra do Senhor. Hoje nós entendemos um pouquinho mais sobre a fortaleza da... Ai, meu Deus.
da fortaleza que tira o amor de Deus. Né? Então existem coisas no mundo que vão fazer com que seja tirado o amor de Deus de nós. Existe isso. E se você não tiver ambientado nesse assunto, quando você se deparar com do esfriamento do amor, fortaleza do esfriamento do amor, que é exatamente o que o diabo quer fazer em nós, esfriar o amor de Deus. E se você não conhece as artimanhas do diabo para te esfriar, você acaba caindo. Sabe, irmão? E como é que eu aprendo sobre essas estratégias? Na escola bíblica, estudando a palavra, sabendo como é que o diabo age. Porque o único objetivo que o diabo tem é te tirar da presença do Pai. Para que você não tenha segurança, para que você não tenha destino. Sem o Pai, você não sabe que você tem um lugar para entrar. Sem a orientação de Deus, você não vai saber nunca que você tem um lugar separado lá. E aí, se você não entra, para um outro lugar você vai. Porque só existem 2 lugares. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem outra. E o diabo ele vai fazer de tudo para que o seu amor por Deus se esfrie. Para que você não conheça de verdade. Mas em nome de Jesus, não deixe isso acontecer. Eu estava conversando aqui com as irmãs hoje de manhã. Cabe a nós, não é a Deus, cabe a nós conhecer a palavra de Deus e as estratégias que o inimigo faz. A nós, cabe a nós. Se você não tiver força, peça a Deus que te dê força. Mas venha conhecer. Uma igreja que conhece, que está alicerçado na palavra, Satanás não o engana. Né? Bruno brincou aqui que o diabo não vai aparecer na sua frente de chifre vermelho, de rabo. Não, ele não vai mesmo não. A Bíblia fala que ele se disfarça de anjo de luz. Então como é que você vai saber a diferença se é um anjo de Deus ou se é um anjo do diabo, ou se é o próprio diabo? Como que você vai saber? Se você não estudar a palavra de Deus, se você não conhecer a palavra de Deus, se você não souber diferenciar um do outro. Sabe o que vai acontecer se você não souber diferenciar? Você vai cair na conversa dele. E ele vai te enganar. Porque a especialidade do diabo é mentira. Porque a Bíblia fala em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Como, irmão? Então eu vou saber diferenciar isso? Como que eu vou saber que Deus tem uma aliança para mim se eu não estudo a palavra dele? Como que eu vou saber que existe um lugar separado para mim se eu não sei o que diz a Escritura? Como que eu vou saber que eu vou ter uma herança preparada para mim se eu não conheço aquilo que Deus deixou para mim? Então não negligencie a palavra de Deus não, irmão. Faça de tudo para estar aqui de domingo de manhã. Vença a cama. Vença o frio. Vença. Porque se você vencer isso, o diabo vai perder força na sua vida. Todas as vezes que você vence uma etapa, é uma etapa que Satanás não conseguiu te parar. O diabo não conseguiu nos parar hoje de manhã aqui. Nós estávamos aqui. Deus continua falando neste lugar. Deus vai continuar falando neste lugar, em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Faça parte dessa aliança com Deus.
Dê valor ao sangue de Jesus que foi vertido por você naquela cruz. A gente sempre fala aqui, uma coisa é você ter a noção do preço, outra coisa é você ter noção do valor. É muito diferente. O preço é aquilo que é aqui e agora. O valor é um legado. Você está plantando agora para colher no futuro. Aprender com o Senhor agora é você plantar agora para colher no futuro. Pode ter certeza, se você fizer esse sacrifício, Deus não vai ser devedor de ninguém. Deus não deve a ninguém. Amém? Vamos estar de pé. Minha esposa tinha um recado, vamos orar. Mas alguém chama ela lá porque ela tem um recado para dar aqui. Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Te bendizemos, Senhor, porque a aliança que foi nos dada através do sangue de Jesus naquela cruz não é uma aliança qualquer que qualquer homem possa nos dar, mas é uma aliança eterna, Senhor. Uma herança sobrenatural. Uma herança que vai modificar o nosso destino. E por isso, Senhor, nos alegramos pela simples lembrança dessa aliança hoje aqui. Te louvamos, Jesus, porque só Tu poderias ir naquela cruz e verter o Seu sangue por nós. Nenhum homem poderia fazer isso. Ninguém seria capaz de gerar uma herança tamanha como essa. Por isso nós te adoramos e te louvamos nessa noite, Pai. Porque pelo teu amor por nós, Jesus foi à cruz e nos deu a esperança de uma nova vida com Ele. Pai, que nessa noite isso fique gravado nos nossos corações. Que isso não seja tirado de nós, mas que nós venhamos nos lembrar de tudo aquilo que Jesus preparou para nós, através daquele ato na cruz. Um ato de amor, Senhor, que muitas vezes o diabo quer trazer um esfriamento desse amor. Que nós não nos lembremos mais desse amor, mas em nome de Jesus, Tu hoje, Senhor, nos fez lembrar novamente dele. Nos fez lembrar do Teu amor, ao entregar Jesus para ser moído por nós naquela cruz. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Espírito Santo, porque Tu não nos deixou sós. Não nos deixou órfãos, mas está conosco desde o dia que Jesus foi assunto aos céus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Senhor, nós te pedimos que Tu continue falando com o Teu povo, com a Tua igreja, movendo os céus e terra em favor de cada um de nós, Senhor. Nos fazendo lembrar a cada dia dessa aliança, essa nova aliança no sangue de Jesus. Que nós tenhamos, Senhor, essa intimidade contigo a cada dia, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos, Pai, agradecendo, Senhor, pelo Teu amor por nós. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém.